E eu lembro que teve uma voz que falou comigo, que era Deus, eu já sabia reconhecer a voz dele, e ele falou pra mim que eu não iria desfrutar daquela gestação, que aquela gestação era pra ele resolver algumas coisas com meu marido. Enfim, gente, não vou entrar muito nesse detalhe porque já é um testemunho dele, né? Mas enfim, eu só vou resumir em alguns pontos que cada pessoa tem o seu testemunho, tem até onde pode contar, né? Então isso aí é algo relacionado a ele e à vida dele. E enfim, ali eu já sabia o que estava predestinado a acontecer. Então ali eu já sabia que o Senhor iria levar meu filho. Só que assim, eu achava que o Senhor não estava ali, não estava no controle, né? Porque quando a gente tá vivendo um momento de tanta dor, a gente acha que Deus não fala com a gente, às vezes ele fala. E aí teve um momento em que eu tive uma visão, né? Eu tive uma visão que eu voltava do exame e eu voltava chorando muito, eu tinha a notícia de que meu bebê tinha vindo a óbito. E aí o que aconteceu? Gente, diante de todo esse cenário, eu fechei a loja, a gente teve que sair do apartamento, nós mudamos pra Vicente Pires, pra uma casa enorme, porque a gente tava se preparando, né, pra ter uma estrutura de UTI em casa. A gente tava fazendo de tudo pra dar tudo certo. E um belo dia, eu tive que fazer uma oração difícil, que eu achei que eu não queria fazer, mas eu resolvi fazer diante a tanta dor que eu tava sentindo. Eu tive um choque, assim, de realidade. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? Eu tô pedindo de todo custo, de todo jeito, eu tô intercedendo pelo milagre, porque a gente realmente não quer desistir. Mas eu falei assim, Senhor, se realmente a tua vontade é essa, eu tive que fazer, gente, uma das orações mais difíceis da minha vida. E a oração que eu fiz foi a seguinte: Senhor, se a tua vontade é realmente essa, que a sua vontade seja feita. Às vezes é uma oração tão simples, mas a gente não quer fazer essa oração, né? Quando a gente quer que seja conforme a gente quer. Então a gente não quer falar pra Deus fazer o que Ele quer. Então isso é muito comum. E foi tão simples, mas foi assim tão verdadeiro. E eu falei assim, Senhor, que a sua vontade seja feita. Se realmente está nos teus planos de levar o meu bebê, eu vou te fazer um outro pedido ainda. Eu te peço que seja agora. Porque, gente, naquele período de gestação que eu tava vivendo, no outro mês eu já ia ter que começar a comprar as coisinhas. Eu ia ter que começar a arrumar o quartinho. Então ia ser muito difícil pra mim. Então eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, se realmente o Senhor for recolher meu bebê e já tiver, né, nos teus planos, se o Senhor sabe que eu e o Bruno não temos estrutura, né, pra viver tudo isso, que o Senhor recolha agora, pra que eu não sofra ainda mais, tendo que arrumar quarto, ou até mesmo lutar tanto ali pra uma cura, chegar, nascer o bebê e depois o Senhor levar. Então assim, eu te peço que o Senhor leve meu filho agora. E pra que eu não sofra mais, assim, sabe? Tá doendo muito, mas eu te peço que seja assim. E, gente, nesse dia eu nunca imaginei que eu ia conseguir pedir isso pro Senhor. Eu tive que ser um pouco racional e tirar um pouco da minha emoção ali de querer muito aquilo. E entender que a vontade dele prevalece acima de todas as coisas, né? Então ali eu esqueci que eu era mãe e eu fui filha também, né? Eu pedi ali, né? Como filha. Uma filha que pede pro pai. E aí, eu lembro que nesse mesmo dia, quando foi de noite ali, umas 2 horas da manhã, eu tive uma outra experiência. Eu senti como se eu estivesse ouvindo, assim, levemente um coração parar de bater bem aos pouquinhos, mas aquilo foi espiritual, né? Não foi algo que eu ouvi, né? Foi completamente espiritual. E ali eu sabia que se realmente estivesse sendo a vontade do Senhor, o Senhor já estava levando meu bebê agora. Naquele momento, né? E aí passou ali alguns dias, eu fui fazer o exame. Depois, e no próximo exame que a gente fez de ecografia, a gente teve a notícia que o Senhor tinha recolhido o nosso bebê, que era o Samuel. E, gente, foi um momento, assim, de muita fé. A gente teve muita fé. A gente não entendeu também, mas, assim, em nenhum momento eu questionei, assim, o Senhor, o porquê que eu tava vivendo aquilo. Eu só entendia de que realmente gerar testemunho dói, mas que algum propósito tinha, né? Não sabia ali na hora, eu não ia entender. Realmente eu não entendi na hora. Mas eu sabia que existia, né, um propósito. E aí, enfim, foi um momento muito difícil, foi onde a gente começou a viver o processo do luto, né? E, gente, às vezes a gente pensa que viver uma dor tão grande é um momento em que a gente tá sozinho, mas não é. Nesses momentos que Deus mostra ainda mais como Ele é um bom pai, como Ele cuida de nós. Muitas vezes a gente fica com raiva mesmo de Deus por Ele não fazer o que a gente quer que Ele faça, né? Mas só lá na frente que a gente vai entender. Agora eu vou fazer uma outra continuação no outro vídeo, pra não ficar tão longo.